Queridos irmãos, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. A lição de hoje, que é a lição 5, tem como tema Escolha e Preparo dos Discípulos. Ela está baseada no livro de Mateus, nos capítulos 10 e 11. Os 4 evangelhos foram escritos com o mesmo propósito, anunciar a vida e a obra de Jesus Cristo. Mas cada autor tentava escrever de maneira que pudesse ser entendido pelo seu público-alvo. O livro de Mateus, por exemplo, ele foi escrito para os judeus e o autor tentava mostrar-lhes que aquele Cristo, aquele Messias que estava sendo prometido desde o Antigo Testamento, havia chegado, que era Jesus Cristo. Então ele sempre lançava a mão das promessas do Antigo Testamento e mostrando que elas estavam se cumprindo naquele momento através da vida e da morte de Jesus. O livro de Lucas, por exemplo, ele foi escrito para os gentios e por isso o autor sempre tentava explicar as tradições judaicas, porque o povo que estava lendo não sabia direito das tradições. Então, ele, em vários momentos, explicava o que era aquilo, quais eram as tradições, o que estava sendo dito naquele texto especificamente. Em Mateus 10, dos versículos 5 até 8, nós lemos: A estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Então, observamos que Mateus aqui está mostrando ao povo, ao povo judeu, que o Messias, ele veio inicialmente para o povo prometido, para o seu povo. E, inicialmente, Jesus veio e mandou que pregasse aos judeus. Bom, vamos fazer uma comparação do mesmo texto em 2 evangelhos diferentes. Por exemplo, em Mateus 10, de 9 a 16, nós lemos: Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nem nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandália, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrares, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi até o pó dos vossos pés. E em Lucas 9, de 1 a 6, fala a mesma coisa. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhe poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem cura. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro. Nem deveis ter 2 túnicas. Na casa que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Então, a gente observa aqui que são 2 textos diferentes que falam exatamente a mesma coisa. Continuando em Mateus 10, agora dos versículos 26 até o versículo 30, podemos fazer uma comparação com o Evangelho de Lucas, capítulo 12, dos versículos 2 até 7. Bom, em Mateus, lemos: Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido.
O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Não se vendem dois pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da vossa cabeça estão contados. Agora, o equivalente em Lucas. Não há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes ao ouvido no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais o que mata o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a este temeis. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Então, nós observamos que há uma correlação. Teriam diversos outros textos que poderíamos mostrar, mas esses dois já nos servem como exemplo. A nossa lição de hoje, ela fala muito sobre a formação dos líderes. Ela nos dá orientações bíblicas sobre a formação de líderes para a Igreja do Senhor. Esta formação, ela deve ser sempre um processo contínuo e muito rigoroso. Acabamos de ler em Lucas 9, que tinha um relato dos 12, da escolha dos 12 apóstolos. E se a gente seguir um pouquinho mais à frente, em Lucas 10, de 1 até 12, diz: depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o procedessem em cada cidade e lugar onde estavam para ir. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandália. E a ninguém saudais pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nessa casa. Então a gente observa, continuando a leitura até, que a escolha dos 70 que seriam enviados, ela ocorreu exatamente da mesma maneira que ocorrera antes a escolha dos 12. É contínuo, não foi escolher só 12 e acabou, encerrou ali. E esse mesmo processo, ele poderia ser usado hoje na escolha dos líderes que seriam enviados para missões ou que trabalhariam direto na casa de Deus ou que iria pregar nas ruas. É a mesma coisa, não acabou, não é uma coisa estanque. Ela continua até os nossos dias. Cada cristão, ele deve, além de ser um líder, tentar formar outros líderes melhores que si. E nunca pode acontecer uma competição. Por exemplo, um líder não pode estar preocupado se um de seus liderados vai fazer um programa melhor que o dele. Ao contrário, se somos um líder e estamos ensinando, por exemplo, a um recém-convertido, temos que querer, que desejar, que ter o anseio que este recém-convertido consiga fazer programações ou desenvolver as coisas melhor até que nós, porque é o reino de Deus. Não é uma disputa por uma vaga de emprego onde eu preciso mostrar que eu sou melhor que o fulano ou que o Beltrano para conseguir a vaga. Não é isso. A obra, ela é do Senhor. E cada cristão precisa ser um líder para que, quando ele sair da igreja, ele possa liderar nos lugares que ele estiver. Por exemplo, cada cristão no seu trabalho, ele precisa liderar. Não ser o líder no sentido de mandar como um chefe daquele setor, não, mas um líder no sentido de que os outros vejam nele uma pessoa que pode ser seguida, nesse sentido. Ou
numa universidade, um jovem, ele precisa ser líder. Enfim, onde estiver, a pessoa precisa ser líder. E essa liderança, ela precisa ocorrer primeiro dentro de sua própria casa. Um cristão precisa mostrar dentro da sua casa, mostrar por ações, mostrar por palavras, que ele verdadeiramente é um cristão, que ele é um líder e que deve ser seguido, portanto, e que é bom que as pessoas façam aquilo que ele está fazendo. Então, por isso a importância do cristão ser líder onde quer que ele esteja. As lideranças do povo de Deus, elas não precisam ser formadas em universidades, em cursos, em programas de capacitação diversos. Não que isso seja ruim, mas a liderança eclesiástica, ela precisa e deve ser desenvolvida dentro da própria igreja. Isso pode acontecer no dia a dia, nas programações que acontecem todos os dias, nos domingos, online ou em qualquer momento. Por exemplo, em uma reunião de oração, o líder, aquele que está dirigindo a reunião, precisa dar oportunidade para que cada participante possa dirigir a oração, ler um versículo bíblico, orar, fazer qualquer coisa relacionada àquela programação, de tal maneira que, se num determinado momento o líder ou os líderes não puderem fazer o trabalho, qualquer um dos irmãos que estejam participando daquela reunião de oração são capazes de fazer, poderão desenvolver o trabalho e não haverá falta de pessoas para fazer o trabalho. Então, é muito importante isso. Outra forma de desenvolver poderia ser nas organizações, como a MCM, a União de Homens, ou os embaixadores, as mensageiras. E nessas organizações, todos precisam ser treinados de maneira que eles possam, talvez no futuro, talvez um pouco antes até, ajudar naquela liderança ou até desenvolver uma organização dessa em uma outra igreja que ainda não tenha. Então, mais um exemplo. Por exemplo, também numa aula de escola bíblica dominical, o professor da EBD, ele precisa desenvolver em seus alunos a condição de dar aula, ainda que eles não precisem fazer isso efetivamente, mas que eles saibam. Então, um aluno precisa ler a palavra, ele precisa dizer o que ele entendeu daquela lição, ele precisa orar, ele precisa organizar um determinado programa que vai acontecer dentro daquela classe. Enfim, ele precisa ser capaz de, em algum momento, assumir a classe caso haja necessidade. E isso acontece em qualquer outra programação específica da igreja. Por exemplo, nossa igreja sempre faz a festa da independência. E nesta festa, nessa programação, cada organização fica responsável por uma das barracas. E dentro das organizações, cada pessoa fica responsável por uma determinada parte da comida, da bebida, daquilo que vai acontecer. E isso faz com que todos participem e que todos entendam a importância, que todos possam, da maneira que conseguir, desenvolver a obra do Senhor, liderar, fazer alguma coisa no sentido liderando mesmo. E, enfim, é muito importante que cada um de nós consiga ser um líder dentro da casa do Senhor. Um líder para a obra do Senhor, ele precisa ter algumas características um pouco diferentes de um líder, por exemplo, de uma determinada empresa. O líder para a casa de Deus, ele precisa ter os valores espirituais e morais
baseados na palavra de Deus. Por exemplo, na palavra de Deus, lá em 1 Timóteo 3, está escrito tudo que precisa ter para ser um diácono. Então, são exemplos de valores espirituais e morais que um líder precisa ter para assumir algum compromisso na casa de Deus. A autoridade de um líder na casa de Deus, ela não precisa vir de livros ou de títulos acadêmicos, algo do tipo, você precisa me respeitar porque eu fiz um curso de liderança na universidade tal, ou eu fiz mestrado ou doutorado, eu sei o que é liderança. Não, nada disso. A autoridade de um líder cristão, ela precisa vir tão somente de Deus. Deus é que tem que dar a autoridade para que aquela pessoa desenvolva tal trabalho. Se não for com a autoridade vinda de Deus, nenhum liderado vai seguir aquela pessoa. Vemos isso, por exemplo, nos pastores da nossa igreja. Vemos que são homens segundo o coração de Deus. E temos vontade de seguir seus passos porque vemos que eles seguem os passos do Senhor. Então, é muito importante que cada líder tenha autoridade vinda do Senhor. Um líder também, ele não pode ficar temendo tudo. Imagine se um missionário, ao ir para um lugar qualquer, né, pregar, falar a palavra de Deus, ele resolve se calar completamente porque ele está com medo de alguém lá denunciá-lo. Não teria sentido. É claro que ele precisa ter cuidado, tomar as precauções devidas, mas ele também não pode se calar. Ele precisa ser destemido. Para ser um líder do Senhor na casa de Deus, precisamos ser destemidos. Sabemos que sofreremos perseguições, teremos até inimizades por conta disso. E a palavra de Deus já nos falava isso antes. Seremos perseguidos porque estamos fazendo a vontade de Deus. Outra coisa também muito importante na liderança é que nós precisamos aceitar a vontade de Deus, a soberania de Deus. A vontade de Deus é sempre melhor que a minha. Muitas vezes vemos líderes que querem fazer sua própria vontade. Se ele quer fazer a vontade dele, ele não tem que estar tentando estar na obra de Deus, porque a obra é de Deus. Portanto, a vontade a ser realizada é a vontade do Senhor, não é a minha, não é a do líder, não é de nenhum outro irmão, nem mesmo a vontade do pastor presidente, é a vontade de Deus que deve ser realizada. Estamos vivendo num momento, esse momento de pandemia, que isso está muito presente. Temos estado muito tristes com a morte de irmãos tão queridos na nossa igreja. Mas precisamos, apesar de estarmos tristes, apesar de chorarmos, precisamos entender que foi feita a vontade do Senhor e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ainda que eu não consiga entender, ainda que eu fique triste e me pergunte por quê, mas eu preciso entender que se foi a vontade de Deus, é o certo. A vontade de Deus é sempre melhor que a minha. Outra coisa, para termos um cargo de liderança, precisamos ter total comunhão com o Mestre. Precisamos saber qual é a vontade dele em cada situação. Tantas vezes nos deparamos com situações que não sabemos qual é a vontade de Deus. Então, para isso, nós precisamos ter comunhão com Ele e aí, então, conseguiremos entender o que Ele quer naquele momento de nossas vidas. E como ter essa comunhão? Temos que orar, ler a palavra, louvar e, estando perto do Senhor, o maior tempo possível, conseguiremos ouvir a sua voz. Outra coisa também citada na lição é que não devemos ficar carregando bagagens desnecessárias. Lá ele fala de capa, de alforje, fala de outras coisas,
Mas isso também pode ser entendido como de uma outra maneira. Por exemplo, eu tenho que tirar tudo que está atrapalhando o trabalho do Senhor. Às vezes, essa bagagem pode ser o excesso de ritos e preconceitos que eu carrego comigo. Vamos supor, um pregador de calça jeans e uma camisa de malha, uma camiseta até, ele pode ter muito mais sucesso, ele pode ser recebido muito mais facilmente perante um grupo de jovens que está numa praça do que seria talvez um pregador que chegasse de terno, de gravata, com palavras rebuscadas. E muitas vezes a gente tem algum preconceito quanto à forma de falar, quanto à forma de determinada pessoa pregar, de conversar com o outro, às vezes de uma maneira brincando, tá? E em algumas situações, é claro que não no templo, na pregação, no santuário, mas assim, outras formas diferentes, elas podem surtir efeito também. E então, às vezes temos que nos despir de certos conceitos que carregamos conosco, de dizer assim, mas na minha época isso não era assim, na minha época não podia fazer isso, na minha época não podia fazer aquilo, ou eu não posso ter determinada música falando a palavra de Deus, eu tenho que seguir isso ou aquilo. E às vezes isso daí até atrapalha a propagação do evangelho. Outra coisa também, como já falei, temos que seguir as prioridades definidas por Deus. Por exemplo, os 12 ao ser escolhidos, foi-lhes dito, eles foram instruídos a curar enfermidades físicas e espirituais. Então, eles foram enviados para fazer aquilo que Jesus mandou, não o que eles estavam com vontade de fazer. Foi dito, por exemplo, que eles deviam ir primeiro aos judeus. Eles não deviam ir primeiro na casa da mãe, ou do pai, ou da tia, ou na casa de um amigo, ou de um conhecido. Não, ele tinha que seguir aquilo que foi pré-determinado. Então, temos que seguir a vontade de Deus, não a nossa. Outra coisa, não precisamos ou não devemos ficar preocupados se em cada atitude que nós tomarmos, se nós vamos agradar ou desagradar os nossos liderados ou as pessoas que conosco convivem. Porque, de antemão, sempre alguém vai ficar zangado, sempre alguém vai se desagradar de um líder. Nem Jesus agradou a todos, quanto mais nós. Então, um pastor, por exemplo, ao tomar uma determinada decisão, ele não pode ficar preocupado com se o grupo A ou o grupo B vai ficar zangado, porque senão ele acaba não fazendo a vontade de Deus e começa a fazer a vontade dos irmãos da igreja. E aí, realmente é impossível ser um líder segundo o coração de Deus se não for feito a vontade de Deus. E continuando na lição, Mateus 11, né, que essa lição é baseada em Mateus 10, que acabamos de falar, e agora Mateus 11. Mateus 11 relata que João Batista, ele foi preso porque ele teve a coragem de dizer para Herodes que aquilo que ele estava fazendo, que era um casamento adúltero, mesmo ele sabendo que ele poderia morrer, que ele poderia ser preso, como ele realmente foi, ele, como líder, como responsável por levar a palavra de Deus, ele levou a palavra para Herodes. Ele não teve medo, ele foi destemido, ele falou o que Deus queria que ele falasse. Então, é um exemplo de um líder segundo o coração de Deus. E logo em seguida, ele já preso, ele pede que perguntem a Jesus se este já era aquele que ele estava esperando ou se ele ainda devia ficar esperando mais. Quer dizer, ele estava ali para cumprir o que havia sido mandado a ele. Então ele queria saber se para aquilo que ele foi enviado,
se já estava acontecendo, ou se ele ainda devia continuar esperando um pouco mais. E aí retornaram dizendo que os cegos veem, os coxos andam, e ele entendeu que sim, aquele era o Messias esperado. E em seguida, Jesus dá um belo testemunho de João Batista. Jesus diz que dos nascidos de mulher não havia ninguém igual João Batista. Olha que testemunho lindo poder ouvir isso do mestre. Então Jesus mostrou, né, falou que João Batista era um líder segundo o coração de Deus. Bom, outra coisa também que um líder, um pregador precisa ter em mente, que ele não consegue converter as pessoas. O Espírito Santo é que nos convence do pecado e da justiça. Um pregador, um líder de uma maneira geral, ele precisa falar do Evangelho. Agora, a opção de aceitar ou não é de cada um. Então, não conseguimos, não podemos querer pelos outros, não podemos nos entristecer porque o outro não quis. Precisamos sim levar a palavra, pregar o Evangelho, falar a toda criatura e orar ao Senhor para que aquela pessoa se converta. Isso também tem que estar muito claro na cabeça do líder, porque senão ele pode começar a achar que a pregação dele é uma pregação maravilhosa e que está fazendo com que as pessoas se convertam. Ou, ao contrário, achando que a pregação dele é muito ruim e que, portanto, as pessoas não estão se convertendo por causa disso. Não é isso. Quem faz com que seja convertido não é o Espírito Santo de Deus. Enfim, a palavra de Deus nos fala que temos que fazer aquilo para o que somos enviados, que era para pregar o Evangelho a toda criatura, e que quando estivermos cansados ou qualquer outra coisa, que Deus nos diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, essas são algumas funções e algumas características importantes de um líder eclesiástico. É claro que eu não consigo falar muitas outras funções, muitas outras características, porque teria muita coisa para ser falado, mas só dando alguns exemplos e falando um pouco da nossa lição de hoje. Vamos orar pedindo que Deus complete em nossos corações aquilo que, por falha minha, por falta de entendimento meu, eu não consegui falar. Oremos. Senhor, misericordioso Deus, aqui estamos, Senhor, em Tua presença, Deus, para louvar, Senhor, e bendizer o Teu santo nome, Deus. Estamos aqui, Senhor, para Te agradecer por mais um estudo, Deus, que fizemos da Tua palavra, Deus. Te pedir também, Senhor, que Tu esteja conosco, Deus, no culto que vai acontecer daqui a pouco. Senhor, toma cada pregador, Deus, cada pessoa envolvida naquele culto, Senhor, cada irmão que estiver presente no templo, Senhor, tem misericórdia, toma cada um em Tuas mãos, para que nenhum mal sobrevenha sobre eles, guarde, proteja, Deus, cada família. Toma todas as famílias pastorais, Deus, em Tuas mãos, continue guardando, protegendo, Senhor. Tome as pessoas que estão envolvidas direta e indiretamente na realização daquele culto e da EBD presencial que também está acontecendo agora, Deus. Tem misericórdia de todo mundo, tem misericórdia de nós. Continue nos guardando, nos protegendo, Senhor, e dando conforto aos nossos corações para que possamos passar por esse momento tão difícil que estamos vivendo. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.